Vamos repetir esse tema juntos? Participe comigo aí desse momento. 1, 2, 3. Entre céu, o templo e chamado, o caminho que Deus propõe a você. Agora você vai virar para o irmão ao seu lado e diga: Deus tem um caminho para você. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías. Capítulo 6, eu quero meditar com você neste texto bíblico. É um texto que Deus nos deu ali num dos nossos MECs, que inclusive está disponível. Os MECs são reuniões de pequeno grupo que nós fazemos. Se você quer saber o endereço, procure a nossa recepção, você vai receber o endereço. Normalmente ocorrem lá na minha casa. Eu fico imaginando, eu falo aqui do MEC, né, que nós temos um por enquanto. Imagina se todos vocês decidirem quinta-feira no MEC. O que a gente faz, pastor Roberto? Aleluia! Olha, a casa é pequenininha, mas é igual o coração de mãe. A gente faz no corredor, no quintal, sei lá como é, na garagem, alguma coisa a gente vai fazer. Mas você é o meu convidado, a minha esposa está aqui também. Nós estamos te convidando a comparecer nos MECs, no pequeno grupo. Sabe o culto de hoje? O culto de hoje, você sentiu a glória de Deus aí? Você viu Deus se movimentando de alguma forma? É um reflexo daquilo que está acontecendo no MEC. Posso te garantir. Aleluia. E eu quero te desafiar também, você que deseja receber um MEC na sua casa. Pastor, eu tenho disponibilidade de abrir a minha casa semanalmente para receber um MEC. Não quero ser o líder desse MEC. Nós enviaremos pessoas para liderar o MEC lá, para levar uma palavra, para estabelecer o MEC. Então, se você quiser ser um voluntário, fique à vontade, em nome de Jesus. Assim, a exemplo meu e da minha esposa, faça isso também. Depois que nós começamos a fazer o MEC lá em casa, Deus tem nos prosperado de uma maneira sobrenatural. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está lá. Aleluia. Onde a igreja se reúne, a presença de Deus está lá. Se vocês estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E nós temos um culto toda quinta-feira lá em casa. Você acha que não vai ter a presença de Deus lá, irmãos? Nós temos vivido milagres para a glória de Deus, e eu tenho convicção que esses milagres também é resultado dos MECs lá em casa. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Entre o céu, o templo chamado, o caminho que Deus propõe a você. Se você trouxe a sua Bíblia e encontrou, diga amém. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia e encontrou, não a feche, mantenha aberta. Eu quero de alguma forma trazer esse texto de uma maneira expositiva. Então a gente vai sair do texto, voltar para o texto, sai do texto, volta para o texto. E você, com a sua Bíblia aberta, terá muito mais aprendizado nesta manhã. Amém? Isaías 6, versículo 1 diz as seguintes palavras. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, isto é, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, isto é, cheio da glória do Deus que estava sentado no trono. Então gritei: ai, ai de mim, estou perdido,
aleluia. Pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim. Esse é o relato de Isaías, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Diga assim: a culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Aleluia. Versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando. Imagina Deus sentado no trono, conclamando. É algo acima de clamar, conclamando, dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu vou repetir como eu imagino Deus falando, uma voz mais grave: a quem enviarei? Aleluia, aleluia. Quem irá ir por nós? Imagina Isaías tremendo, irmãos. Aleluia. E eu respondi: eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Envia-me a mim. Aleluia a Deus. Aleluia. E eu respondi: eis-me aqui. Aleluia. Envia-me a mim. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Queridos, há caminhos que escolhemos trilhar. Há caminhos que nós escolhemos trilhar. Todos nós fazemos planos. Todos nós temos objetivos. Todos nós, de alguma forma, imaginamos onde queremos estar, como queremos conduzir o nosso casamento, a nossa casa, como trabalharemos, como equalizaremos a nossa vida pessoal com a profissional, com a familiar, com a ministerial. É sensato que a gente tenha planos, mas como diz a Bíblia, muitos são os planos do coração do homem, mas é a palavra do Senhor que prevalece. Aleluia. Há caminhos que escolhemos trilhar, mas há caminhos que Deus nos propõe. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu gostaria que você parasse um minuto, parasse de pensar nas preocupações e nos compromissos do dia a dia, no que há de fazer amanhã, comer, vestir. Para este tempo, para entender esta verdade de Deus. Há caminhos que Deus te propõe. E o próprio profeta Isaías, no livro que leva o seu nome, Isaías, no capítulo 55, versículo 9, Deus se manifesta ao profeta e a nós hoje, dizendo as seguintes palavras: assim como os céus são mais altos do que a terra, olha o que Deus está dizendo, assim como os céus são mais elevados, são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos
do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais elevados que os seus caminhos. Glória a Deus. Isto nos mostra de forma inequívoca que, apesar dos caminhos que decidimos trilhar, Deus propõe para você, para nós, caminhos também. E é interessante que o capítulo 6 mostra a jornada de Isaías e mostra a nossa jornada também. É uma jornada que começa no céu com uma visão gloriosa, uma visão incomparável do Senhor assentado em um alto e exaltado trono. Esta visão mostra que os céus estão cheios da glória de Deus, e os serafins não têm especialidade em angeologia, mas os serafins têm uma patente alta nos céus, e estes serafins estão prostrados em reverência. A visão mostra que eles têm 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com outras 2 cobriam os pés, isto é, em sinal de reverência, com 2 voavam, e eles clamavam uns com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, na visão de Isaías, há uma adoração no céu, adoração a um Deus que está exaltado. Só que esta glória que enche os céus toca o templo, toca a terra e, por consequência, toca o coração de Isaías. Nós precisamos compreender isto. A jornada de Isaías, aqui no capítulo 6, e a nossa começa com uma revelação de Deus. Isaías tira os olhos da terra e começa a olhar para o céu. Esta revelação gera um confronto. Diante da glória de Deus, Isaías é confrontado. Do confronto vem a purificação, e da purificação vem um chamado. Repita isto: revelação, seguido de confronto. Diga assim: depois vem a purificação, e depois vem o chamado. Este é o caminho que Deus propõe para nós nesta manhã. Deus quer se revelar a você. Como, pastor? Assim como ele se revelou a Isaías, mostrar a você todo o poder que ele tem. Deus, ele quer que essa revelação gere no seu coração um confronto. Ai de mim que estou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E deste confronto vem uma brasa viva que nos queima, e hoje está ressignificado no sangue do Cordeiro. Jesus verteu seu sangue na cruz para purificar o nosso pecado, e a partir da purificação Deus nos propõe um chamado. Diga assim: Deus propõe para mim um chamado. Vamos para o texto bíblico. Você está com a sua Bíblia aberta aí ainda? Amém. Aleluias. Primeira parte do texto é a visão do trono de Deus, Deus reinando soberanamente. Versículo 1 vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele estava sentado num alto e exaltado trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Segura aí. Isaías vê o Senhor exaltado no trono. E o texto começa com uma informação. Que informação é? Vai na sua Bíblia. Qual é a informação que começa o versículo 1?
no ano, começa com o anúncio da morte do rei Uzias. E por que isso é importante? Porque é importante, ele poderia começar: eu vi o Senhor no alto e sublime trono, mas o texto começa: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Amados, quando nós olhamos para a história de Israel, principalmente a partir da morte de Salomão, Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi. E quando Salomão morre, o reino se divide. Há uma contenda, há uma falta de busca da direção de Deus. O reino se divide entre reino do norte e reino do sul. Quando nós observamos a história dos reis de Israel, nós vamos ver que na totalidade o reino do norte teve 20 reis, ao passo que o reino do sul teve 19 reinados, 19 reis. Mas o dado alarmante é que todos os 20 reis do reino do norte, a partir do reinado de Salomão, fizeram mal aos olhos do Senhor. E havia na lei de Deus naquela época, se o rei era um rei desobediente, não era um rei justo, o povo sofria. Parece que até hoje a gente vive isso. Quando o rei se distanciava dos preceitos do Senhor, desobedecia ao Senhor, quando este rei não era justo, era ímpio, o povo padecia derrotas. Agora imagina, o reino do norte, os 20 reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No reino do sul, foram 19 reis, mas pasmem, somente 8 desses reis fizeram o que agradava o Senhor. Isto é, a grande maioria dos reis de Israel se afastaram de Deus, trazendo punição para o povo. Então, quando o texto traz no ano em que morreu o rei Uzias, e quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um desses reis que fez o que era bom aos olhos do Senhor na maior parte de sua trajetória. No final da sua vida, o rei Uzias se afasta. Agora ele morre. Existe uma incerteza, existe uma apreensão. E agora, qual é o rei que vai assentar no trono? O rei que assenta no trono depois de Uzias é Jotão, seu filho. Mas havia aqui no capítulo 6 de Isaías uma apreensão. E agora? Será que o rei que se assentará neste trono fará o que é bom aos olhos do Senhor? Será que o povo voltará a prosperar? Será que nós não padeceremos com derrotas em guerra? Há uma apreensão. E aonde está Isaías? Isaías está no templo, buscando ao Senhor. Está num culto como esse, parafraseando. Está buscando ao Senhor com uma apreensão no seu coração. Quem será o próximo rei? Uzias já é morto. E aí Deus se revela no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isto é, Isaías está dizendo: eu vi o Senhor e Ele está no controle absoluto, mesmo diante da morte do rei terreno. E Ele vai nos dizer: o trono dele é alto, é exaltado, a glória dele alcança todo o céu. Aleluia. Eu não sei se você entendeu, mas o que eu estou querendo dizer ao seu coração, que mesmo em momentos de crise, em tempos de crise, mesmo que Uzias tenha morrido, Deus continua reinando. Ele não perdeu o controle. Aleluia. Está em crise, Deus não perdeu o controle. Está passando por dificuldade, está passando por problemas,
Pastor, eu estou desesperado, desesperada. Aleluia, Deus quer revelar a você a tua glória e está te dizendo: meu filho, eu não perdi o controle da tua vida, eu estou assentado em um alto e sublime trono, Rabacalá mandara súbia, e todo o controle está nas minhas mãos. Amados, Deus reina soberano. Porque às vezes a gente pensa que Deus está se revirando no trono sem saber o que vai fazer. Nós não sabemos o que vamos fazer em muitas situações. Ei, mas sabe que você está aqui? Para Deus te dizer: eu continuo soberano. Amém. Glórias a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus não precisa mover um músculo, assim por dizer, para realizar o que Ele tem que realizar, amados. Basta uma palavra, não estou falando uma frase, basta uma palavra do Senhor e a situação muda. Às vezes nós ficamos desesperados, entramos em crise, e a pior crise não é externa, a pior crise que nós passamos e podemos viver é a interna. Aquela que te tira o sono, te tira a paz, tira o controle. Deus continua soberano, aleluia. Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime, um alto e exaltado trono. Que coisa linda, amados. Deixa Deus se revelar para você nesta manhã. Ele é esse Deus exaltado, Ele é esse Deus que está no controle, Ele pode. Clame, busque, e não precisa tanta coisa. Deixa eu te dar uma dica: está na hora de você dobrar os seus joelhos quietinho, talvez dentro do seu quarto, trancar a porta e dizer: Senhor, obrigado por se revelar a mim. Eu creio que o Senhor reina soberano. Embora eu não consiga ver um escape, embora eu não consiga ver o fim desta crise que carrego dentro do meu peito, eu entrego tudo a Ti, porque tudo é Teu. Eu sou Teu, a minha vida está nas Tuas mãos, e eu simplesmente decido, você falou com o Senhor, eu simplesmente decido confiar em Ti. Irmãos, vai vir a palavra se cumpre quando nós fazemos isso. Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí quando você entrega para Deus, você fala, vem aquela leveza de espírito. Pastor, eu não estou conseguindo perdoar, eu estou carregando isso. Entrega para Deus. Faça o que você tem que fazer e viva tranquilo. Aleluia. Isaías vê o Senhor exaltado em um alto e sublime trono. Mas o versículo 1 nos traz outras informações. Ele vai dizer que Ele está sentado nesse trono exaltado, e a aba de suas vestes fazia o quê? Enchia o templo. Meu Deus, você pegou aí? A glória que começa no céu se estende até a terra. Eu acho que você não entendeu. A glória soberana de Deus que está no céu, há serafins dizendo que Ele é santo, santo, santo. Há uma glória dentro do céu que invade a terra. Só que as vestes de Deus
e isso é um sentido figurativo, as vestes de Deus que toca a terra, isto é, a presença que está no céu é a mesma que está na terra, e a glória do Senhor na terra é tão grande, que os serafins vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Percebam que os serafins não estão dizendo: e os céus estão cheios da sua glória, porque é evidente que a glória está nos céus. Os serafins dizem santo para Deus, e quando eles olham para a terra, eles vão dizer: a terra está cheia da sua glória. Oh, rabaca, mas tem algo mais poderoso do que isto. As orlas do vestidos do rei, do Deus soberano, não está sobre os palácios. A glória que começa no céu e é estendida à terra, no sentido figurativo, as orlas de suas vestes, ou a aba dos seus vestidos, não estão tocando os palácios, não está tocando a Casa Branca, não está tocando o Congresso Nacional Brasileiro, não está tocando a casa dos bilionários, dos poderosos. A Bíblia vai dizer que as orlas das vestes do Senhor toca o templo. Aleluia! Toca o templo, isto é, a glória de Deus na terra é manifestada na vida da igreja. Será que você pode bater no peito e dizer: eu tenho a glória do Senhor? Eu tenho a glória do Senhor. Isso é para você, isso é para mim, queridos, isso é para a igreja. Como então, pastor, Deus está se revelando? Está dizendo, primeiro, Ele está no controle de tudo. Segundo, a glória que inicia no céu toca a terra e toca a igreja do Senhor. E a igreja somos nós. É por isso que quando verdadeiramente estamos cultuando ao Senhor, as lágrimas correm do nosso rosto. É por isso que a gente não consegue estar aqui quando verdadeiramente entendemos que a glória dele está aqui. E Jesus vai dizer o seguinte: quando vocês isso é muito forte, irmãos, quando vocês se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Por quê? Porque a glória no céu está na terra. É por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga assim: assim na terra como no céu. Diga assim: há uma ligação direta da glória que começa no céu e da glória que experimentamos na terra. A glória de Deus está sobre você, meu querido. Se isso não for suficiente, entenda, se isso não for suficiente para você esquecer o seu celular enquanto você cultua, você ainda não entendeu o que nós estamos fazendo aqui. Se isto não for suficiente para você contar com a companhia deste Deus soberano e colocá-lo como Senhor da sua vida, em outras palavras, se submeter ao seu senhorio, você ainda não entendeu quem é Deus, Deus ainda não se revelou a você. Mas eu tenho uma boa notícia: Ele quer se revelar. Nenhum dos pequeninos ficaram perdidos, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho tempo de igreja e eu não sinto que eu sou um convertido. Em nome de Jesus, haverá conversão hoje para a tua vida. Pastor, eu nunca senti Deus tão perto. Hoje você vai sentir em nome de Jesus.
Porque a glória que começa na terra no céu se estende para a terra. Aonde é que as vestes do Senhor está tocando? No templo. E templo é sinônimo de igreja. Eu sou um membro desta igreja, você é também? E não é mover a igreja de Cristo. Que coisa linda é isso. Amados, é tão profundo. Deus decidiu. Olha a profundidade do que é isso. Um Deus criador dos céus e da terra, soberano, que não deve satisfação para ninguém, porque Ele é o Criador, o Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, o Deus que foi exaltado. Ele decidiu manifestar a sua glória no meio da igreja. Ele decidiu compartilhar a sua essência conosco. E é tão profundo porque é um Deus que decidiu não ficar no exterior, mas no interior. Jesus vai dizer para os discípulos e a nós: eu vou, mas enviarei um outro Consolador que é igual a mim. Ele estará com vocês e em vocês. Isto é, a revelação de Jesus nos traz também uma outra revelação. Agora não é paredes fabricadas por mãos de homens, não é esse galpão, não é os templos suntuosos que existem no mundo inteiro. O templo somos nós e Deus decidiu morar dentro de você. Se a gente voltar para o texto, eu vi o Senhor assentado em um alto e exaltado trono. Pastor, a coisa estava tão... Se Isaías estivesse conversando com a gente, imagina Isaías aqui, eu imagino Isaías carequinha. Desculpa os irmãos carecas aí, vocês são lindos. Mas eu imagino Isaías meio carequinha, baixinho igual eu assim. Imagina ele aqui. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Era tão lindo. Igreja, era poderoso. Vou parafrasear aqui. Haviam raios, trovões, mas eu vi uma coisa muito mais gloriosa. Os vestes deles chegavam no templo, e na revelação a Bíblia vai dizer que o templo se encheu de fumaça, dizendo: o templo se encheu da glória dele. Imagina Isaías falando: eu estava no templo, parecia que eu estava sozinho, mas Deus fez questão de se revelar, dizendo: eu estou aí com você, Isaías. Imagina Isaías dizendo: eu pensei num primeiro momento que ele estava distante, num trono, lá no terceiro céu, lá exaltado, mas ele me revelou que eu podia tocá-lo, eu podia tocar as orlas dos seus vestidos, porque as orlas dos vestidos dele enchiam o templo. Se Isaías estivesse aqui, ele te diria: irmão, irmã, nesta manhã você pode tocar o Senhor. Orabá, Xandarábia. Apesar dele estar assentado num trono de glória, ele também está presente aqui. Se Isaías estivesse aqui nesta manhã, ele dizia: eu estava preocupadíssimo porque Uzias morreu, as coisas não estavam boas, mas o Senhor falou: você pode me tocar, porque eu reino soberano. Ele dizia: e lá no céu haviam serafins. Imagina uns seres com 6 asas. Só que tinha uma característica: eles cobriam o rosto em reverência à glória do Deus exaltado. Ele cobria os pés. Aí eu lembro de Moisés: guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor. Com 2 eles voavam, mas eles não conseguiam ficar quietos diante da presença do Senhor. Eles não conseguiam ficar parados, tristes, desanimados. Eles estavam clamando uns para os outros: santo, santo. Imagina Isaías falando: um serafim olhava para o outro e dizia: ele é santo. O outro dizia para aquele ali: ele é santo. O outro dizia: é santo, é santo, é santo, é santo. Daqui a pouco um serafim olha para a terra e diz: olha lá, a terra está cheia da sua glória. Meu Deus do céu!
Não a dimensão do céu, nem a dimensão do céu consegue suportar a glória de Deus. A glória do Senhor extrapola, invade a terra, invade a igreja, invade a sua vida. Quem está pegando aí? Quem está pegando aí? Aleluia! Eu só estou no versículo 1, irmãos. Está tão gostoso isso aqui. Aleluia! A revelação conta com os céus reverenciando o Senhor. A glória não está confinada nos céus, ela habita entre o povo de Deus. Ela habita entre nós. Agora vem o segundo passo. Diante desta glória, Isaías treme. Eu imagino, irmãos, que ele treme de bater o joelho, não é aquela tremidinha, sabe? De bater os joelhos. Porque quando a santidade do Senhor se manifesta, Ele desnuda a nossa vida, o nosso ser. Quando a santidade que os serafins reverenciam toca a nossa vida, algo muda dentro de nós. Eu vou repetir. Quando a santidade daquele que é santo, que é reconhecida e reverenciada pelos serafins, invade a terra e toca a nossa vida, algo muda dentro de nós. Como é que eu sei, pastor, que eu entendi, que eu presenciei, que eu toquei o Senhor? Quando algo mudar dentro de você. Porque nós estamos falando de um profeta, um dos grandes profetas de Israel. Não é o pastor Héctor pequenininho, de 1,70 m, não. Não é você. A gente está falando de um grande profeta, mas quando ele tocar, quando ele está diante da glória do Senhor, a Bíblia vai dizer no versículo 5 que ele grita: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. É um clamor de desespero, meus queridos. Isaías está desesperado no verso 5. Como pode eu, do jeito que sou, ver o Rei? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebam que esse grito é um grito de alguém que viu o Senhor e imediatamente foi confrontado. Eu sou um homem de lábios impuros e convivo, meu rol de amizade é um povo de impuros lábios. Em outras palavras, eu estou andando em pecado, mas agora os meus olhos viram o Rei. E ele treme porque ele acha que vai perecer, ele acha que não vai aguentar. Sabe por quê, amados? Porque pecado não combina com santidade, é antônimo. Deus se manifesta em sua santidade a nós, e não há mais possibilidade de continuar vivendo uma vida de pecado, amados. Deus não te trouxe aqui para você fazer sacrifício de tolo. Deus não te trouxe aqui para você continuar sendo a mesma pessoa. Deus, Ele nos confronta sim, porque a santidade não convive com uma vida deliberada de pecado. Aleluia! Deus se manifesta para trazer transformação. Diga assim: quando Deus se manifesta. Mas fala sério mesmo, diga assim: quando Deus se manifesta. Quando Deus se revela, Ele me confronta, e algo muda dentro de mim. Aleluia.
O que é que está mudando dentro de você? A partir do momento que você se achegou ao Senhor, o que é que está mudando? Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que acham que essa mudança vai ser como uma fórmula mágica. Estala o dedo, está mudando. Não sei se vocês já viram esses vídeos, eu particularmente tenho muito receio com isso. Tem pessoas que fazem, bebe essa cachaça assim, aí bebe, nossa que delícia, não sei o que, aí faz uma oração na cabeça, e agora, não gosto mais, um passe de mágica assim, uma coisa, não estou limitando aqui o poder de Deus e não quero julgar, mas eu acho estranho isso, porque a transformação é a caminhada que nós vivemos. E isso às vezes na vida de algumas pessoas até edifica, mas para outras vão dizer, mas pastor, eu ainda estou com dificuldade de deixar certas práticas, então eu desanimei da igreja. E eu me deparo quase que diariamente com pessoas assim, por que você não foi mais na igreja? Porque eu não consigo ser transformado, como se a transformação viesse de você. Aí eu falo, então você está agindo errado, você tem que persistir, porque uma hora Deus vai se revelar de maneira verdadeira, de maneira real para a sua vida, uma hora o seu coração vai se abrir, então não deixe de vir cultuar ao Senhor, porque a glória dele está onde? No meio da igreja. Escute aqui, ai de mim que estou perdido. A presença de Deus não apenas nos consola, ela também nos confronta. E quando nós somos confrontados, nós confessamos. Sabe qual é o primeiro passo para você largar o pecado? Confessar. Você já fez isso? Dobrar os joelhos e confessar para Deus, falar com o Senhor, Senhor, eu fiz isso. Às vezes a gente quer, Senhor, tem misericórdia, mas dê nome para o seu pecado, irmãos. Dê nome para o seu pecado, converse com o seu pai, confesse a Ele. Se precisar conversar com os pastores da igreja, converse com os pastores da igreja, mas você precisa, ao ser confrontado, não se conformar, porque você está sendo, assim como eu, em muitas áreas, nós somos confrontados pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a glória dele já nos tocou. Tem um louvor que eu gosto muito que diz, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Eu vou gravar um CD, vou gravar um disco, aleluia. Quem foi tocado pelo Senhor e quem já tocou o Senhor não pode viver em outro lugar, amém? Então permita-se ser confrontado pelo Senhor e confesse o seu pecado a Ele. Agora sabe o que é interessante? É que nos versículos seguintes, mesmo diante do temor de Isaías, porque assim como Pedro, quando Jesus se manifesta na peça milagrosa, Pedro vai dizer, Jesus, afasta de mim, fica longe. Pedro vai dizer isso, a mesma coisa que Isaías, ai de mim, como é que eu posso ouvir o Senhor? E é neste momento de confronto que Deus te chama para mais perto. Então você, olha o caminho que Deus propõe para você. Primeiro Ele se revela, depois Ele te confronta, e o confronto faz com que a gente se afaste. Eu não sou digno, Senhor, fica um pouco mais distante. E aí nós estamos a uma certa distância do Senhor. Aí o Senhor fala, não, vem mais perto. Aí você diz, eu não posso, eu sou um homem de lábios impuros. Pedro vai dizer, fica longe, Jesus. E Jesus vai dizer, eu te escolhi para ser pescador de homens, Pedro, chega mais perto. Aleluia. Isaías, vem para perto, eu tenho uma proposta para você. Isaías está dizendo, ai de mim, estou morrendo, estou perecendo. Os meus olhos viram o rei, isso não podia acontecer. Eu preciso manter a distância, senão eu vou morrer. E Deus está dizendo, Serafim, com uma tenaz, pega uma brasa viva tirada desse altar e toca a boca de Isaías. Oh, aleluia, você não entendeu? Estou parafraseando, Deus dizendo, Serafim, vai lá, pega essa brasa, toca a boca de Isaías, porque eu quero Isaías pertinho.
Eu quero Isaías transformado, porque eu tenho um negócio para ele. Eu tenho um caminho que eu estou propondo para Isaías. Pedro está dizendo: Jesus, fica longe, eu não sou digno. Aí Jesus: ei Pedro, eu tenho um caminho muito mais excelente, porque o seu caminho não se compara ao meu. Os meus pensamentos são mais altos que o seu, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Pedro, eu quero te fazer pescador de homens, Pedro. Oh, aleluia! Isaías tem a boca queimada. Há uma revelação e há um confronto. Isaías, sente o confronto. E ele diz: eu não sou digno de me aproximar. Eu não posso me aproximar. Eu corro risco de morte se eu me aproximar. Ai de mim, eu estou perecendo já. Isaías meio dramático, né, irmãos? Ai de mim que estou perecendo. Aí o pecado vem na hora na mente. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu estou até dentro do templo. Isaías está onde? Dentro do templo, diante da presença. E aí Paulo: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora se afasta Deus. O templo está cheio da glória, está cheio de fumaça. Se afasta, Senhor. E o Senhor diz: deixa eu tocar seus lábios, que você vai ser transformado. Isaías, aonde está o seu pecado? O meu pecado está nos lábios. Eu sou um homem de lábios impuros, então é nos seus lábios que eu vou tocar. Aleluia. É na área da sua dificuldade que Deus vai te tocar hoje. Eu falo com voz profética, como ministro do Evangelho. Deus vai tocar na área da sua dificuldade hoje. E Ele não vai tocar para lhe causar uma ferida maior. Ele vai tocar para cauterizar esta ferida, para cicatrizar esta ferida, para curar esta ferida. Porque Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito maior para você. Quem podia imaginar que um pescador como Pedro, simples, humilde, colérico, temperamental, rixoso, poderia se tornar um pescador de homens? Quem poderia imaginar, irmãos? Se Pedro fosse meu amigo, eu dizia: para você não tem jeito, Pedro, você é muito... Um ferro fere, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente. Como é que você vai poder amar pessoas? Como é que você vai poder ser um pastor que exige cuidado com as ovelhas? Deus fez. Talvez você diga para você mesmo, quando olha para a sua incapacidade: eu não posso, eu não vou, eu não consigo, e não vai dar certo nada na minha vida. Deus está dizendo: eu tenho algo mais excelente. Se o seu caminho chegou ao fim, Deus está dizendo: os meus caminhos são muito maiores, são muito mais elevados. Deus está dizendo: eu que comecei a boa obra na sua vida, sou fiel para completá-la. Porque existem pessoas aqui, eu vou falar com voz profética aquilo que Deus está me mandando, irmãos. Porque tem pessoas aqui que dá o horário de vir para o culto, pensa 10 vezes de vir, porque bate o desânimo, porque já se conformaram com uma vida mediana. Eu vou usar a palavra medíocre, porque medíocre é aqui, ali, é na média. Mas nós não podemos nos conformar com uma vida medíocre, se a glória do Senhor está nos tocando. Isaías está dizendo: eu sou
um homem de lábios impuros. E Deus, quando toca os lábios dele, vai dizer, parafraseando: você era um homem de lábios impuros. Aleluia. Ai de mim que estou perecendo. Isaías vai dizer para ele mesmo. Deus está dizendo: eu te levantarei como profeta na nação, porque eu tenho um caminho muito maior para você. A boca de Isaías é tocada, e a Bíblia vai nos dizer que a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Deixa eu te falar uma coisa: você não tem poder de pagar pelos seus pecados. Pastor, e se eu fizer uma campanha de jejum de 30 dias, 40 dias, sem água, sem comida, 40 dias eu pago pelos meus pecados? Não. E se eu subir a escadaria de um templo qualquer de joelhos, ou fizer uma peregrinação por aí, eu consigo pagar pelos meus pecados? Você não consegue. E se eu me tornar um beato da fé? E se eu ler toda a Bíblia? E se eu fizer? E se eu falar? Você não pode pagar pelos seus pecados. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Nós precisamos, igreja do Senhor, entender de uma vez por todas que o sangue de Jesus foi derramado no madeiro e nos purificou de todo pecado. O sangue de Jesus está para nós como a brasa viva tirada do altar esteve para Isaías. A partir do momento que você tem contato com o sangue, o seu pecado está sendo purificado. O que nos resta? Abandonar, porque o pecado não nos cabe mais, queridos. Não dá para vestir uma roupa que não nos cabe. Eu só consegui colocar esse terno hoje porque eu emagreci uns 3 quilos. Há uns meses atrás ele estava assim, ó. Ai, meu Deus do céu, como é que eu fecho isso daqui? Difícil vestir uma roupa que não nos cabe. E não é uma medida pequena, é a mesma coisa eu querer vestir uma camiseta do Lourenço. Não, mais. Quantos anos a Serena tem? 1 ano. Eu vou pegar uma blusa da Serena e vou tentar vestir. É possível? Não é. O preço foi pago. Nós precisamos abandonar o pecado porque não nos cabe mais. Aleluia. Deus vai conclamar no versículo 8 para a gente terminar. Olha o que Isaías está dizendo: então eu ouvi uma voz conclamando. Será que você pode dizer isso com fé? Diga: então eu ouvi uma voz conclamando na minha direção. Vamos falar isso? Então eu ouvi uma voz conclamando na minha direção. 1, 2, 3. Então eu ouvi uma voz conclamando na minha direção. Eita, meu Deus do céu. Ei, Deus está conclamando. Deus abriu a sua boca. A voz de Deus pode ser ouvida nos céus e na terra. A voz de Deus está ecoando pelos séculos dos séculos. Aleluia. A voz de Deus está clamando, Deus está conclamando ao longo da história. Olha que poderoso é isso. Deus conclamou lá em Isaías, e ao longo da história Ele vem conclamando, e a voz dele encheu este ambiente aqui. Ao passo que hoje, na igreja Mover em Amor, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Deus não está sussurrando, Ele está o quê? Conclamando. E o que Deus está dizendo? Deus está fazendo um chamamento. Diga assim: Deus está fazendo um chamamento. De que forma? A quem enviarei? Aleluia!
Você consegue ouvir? Quem há de ir por nós? Deus olha para o Samuel aqui tocando esse baixo, ele está dizendo: a quem enviarei, Samuel? Quem há de ir por nós? Aí Deus vai na sua direção aí, Márcia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Roberto: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ivan, André, Labachura de Candarábia, Tiago. Ei, você aí atrás: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você que está aqui no altar, Deus olha para você e diz: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu imagino que depois que Deus conclama, Ele faz um silêncio. E o silêncio de Deus deve arder no nosso coração. Para que serve o silêncio de Deus, pastor? Para dilacerar, para rasgar o nosso coração. Para que serve o silêncio de Deus? Pastor, alguém vai dizer: eu estou vivendo um silêncio de Deus na minha vida faz tempo que Deus não fala comigo. O silêncio de Deus serve para que você se posicione, porque Ele conclama: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o que Ele espera? Um posicionamento. Diga assim: Deus espera o meu posicionamento. Aleluia. Você entendeu isso? Aleluia. Você entendeu isso nesta noite, nesta manhã? Deus espera o seu posicionamento. O que Isaías faz, meus queridos? Foge. Nós lemos o texto: Isaías foge. Isaías deixa Deus sem resposta? Não. Versículo 8 vai dizer: e eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. De novo, se Isaías estivesse aqui, ele diria: igreja, quando eu ouvi aquela voz, o meu coração ardeu. Eu sabia que era para mim, eu sabia que era comigo que Ele estava falando. Quando Ele fez o silêncio, estou parafraseando, eu titubeei, mas eu tive coragem de me posicionar, porque posicionamento é ter coragem. Posicionamento é só para quem é corajoso e corajosa, não é para covarde. Eu tive coragem e respondi: Senhor, eis-me aqui, mas olha, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Se o pastor não me tratar desse jeito, eu não vou. Se não for do meu jeito, eu não quero. Foi assim que Isaías respondeu? Isaías simplesmente disse: eis-me aqui, pode me enviar, Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ouve o que eu vou te dizer, a gente vai adorar. A verdadeira adoração culmina em missão. Eu vou repetir: a verdadeira adoração culmina em missão. Quem foi tocado pela glória do Senhor se oferece ao serviço. Aleluia. Eu vou repetir: a verdadeira adoração culmina em missão. Aquele que foi tocado pela glória é o primeiro a dizer: eis-me aqui. Pode dizer: eu já fui tocado pela tua glória, ninguém vai me parar mais. Eis-me aqui, envia-me a mim. O que precisa fazer? Lavar o banheiro da igreja, eu lavo. Precisa entregar panfleto, eu entrego. Precisa convidar uma família, eu convido. Precisa falar de Jesus pro meu vizinho, eu vou falar: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não vou ficar parado diante da glória. Ora, bacandara, bandara,
Adoração, amados, não são palavras. Adoração são corações dispostos a dizer: eis-me aqui. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, levante.